Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo é uma revelação. E se está escrito forte, clamor e lágrimas, não foi só clamor e lágrimas, foi forte. A Bíblia fala em 1ª Epístola de João que no céu os 3 dão testemunho. E na terra os 3 são unânimes num só propósito. E o que é unanimidade? É concordância plena. Unanimidade é não ter voz divergente. E como que pode haver discordância se eles têm a mesma vontade, pastora? Não, eles não têm a mesma vontade. Você se lembra do filho dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai? Você não se lembra do filho dizendo: pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade? Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: que ele, Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas. Forte clamor e lágrimas, sim. Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo é uma revelação. E se está escrito forte clamor e lágrimas, não foi só clamor e lágrimas, foi forte. E não foi só o choro do Getsêmani. Porque o texto continua com forte clamor e lágrimas. Ele ofereceu orações e súplicas. É no plural. A quem o podia livrar da morte? Ao Pai. E foi ouvido. E embora sendo filho, obedeceu. E por causa disso foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é o autor da salvação eterna para todo mundo que levanta a mão. Não é o autor da salvação eterna para todo mundo que congrega. Mas é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Mas o que eu quero chamar a atenção sua no texto é que ele chorou muito, suplicou muito, clamou muito, para não fazer a vontade do Pai. Mas ele obedeceu. E ontem eu disse: por quê que você acha que ele não queria vir ao mundo? Ele estava preocupado com coroa de espinhos, lança no peito, humilhação? Não. Ele não queria porque ele sabia que naquela cruz, onde estariam os nossos pecados, o Pai não chegaria perto. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é a separação de Deus. Ele sabia que o Pai não se aproximaria dele enquanto ele estivesse numa cruz. Porque ali estariam as minhas transgressões. Por isso o grito dele não foi: que dor! Que horrível essa coroa! Que vergonha! O grito dele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Ele e o Pai eram um só. Um dia Felipe falou: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso tem que chamar nossa atenção, igreja. Ontem eu falei de um anjo expulso do céu pela transgressão. O mesmo Deus que expulsou um anjo do céu pela transgressão, expulsou o homem do Éden. Porque o homem também transgrediu, induzido pelo diabo. E o mesmo Deus que expulsou um anjo do céu e o homem do Éden, não chegou perto do filho dele quando o meu e o seu pecado estavam lá. Na parábola do filho pródigo que eu falei ontem, o pai não foi atrás do filho. Nós temos uma linguagem crentez, inglês, português, francês e crentez. E no crentez nós dizemos: estava desviado. Mas sabe o que a parábola do filho pródigo diz? Estava morto. Fora da presença do Pai é morte. O salário do pecado é a morte. E morte é a separação do Pai. O filho precisou ser separado do Pai para pagar a nossa conta. Ele obedeceu. Isso mostra que eles têm vontades distintas. Você se lembra do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Você se lembra de uma cena, Jesus trucidado, sangrando,
e a figura que representava Satanás, passando com o bebezinho no colo para lá e para cá. Talvez nem Mel Gibson saiba o que quer dizer aquela cena, porque Deus usa até mula, usa Hollywood. Aquela cena significa o diabo dizendo para Jesus: eu cuido dos meus filhinhos, e o teu pai largou você por causa de um bando de pecadores. Então eles têm vontades distintas, mas eles concordam entre si. Nós cantamos hoje aqui: vem teu reino, vem. Cantamos: deixa o céu descer, deixa o céu descer. Por que o céu é céu? O céu é céu porque lá eles estão unânimes num só propósito. Porque lá eles reinam, eles estão de acordo. A minha casa vai ser céu se houver a mesma unanimidade que há lá em cima. E eu vou dizer uma coisa para você: na palavra de Deus tem sinais muito claros que para o céu vir para a terra, para a vontade do Pai ser feita na terra como é feita no céu, é preciso haver a concordância desses três: Pai, Filho e Espírito Santo. Você se lembra que está escrito que a vontade do Pai era fazer o mundo? A Bíblia fala: pela sua vontade tudo que foi feito se fez. Pela sua vontade o que não existia passou a existir. Mas como que isso aconteceu? Ele quis, ele desejou e houve aquela explosão que os cientistas dizem que houve? Ou não? Claro que não. A palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. E o Pai liberava a palavra. Quando o Pai dizia haja, o Espírito transformava o nada no que o Pai estava dizendo. A vontade do Pai para realizar-se na terra, para se cumprir na terra, o céu para vir para a terra, precisou da ação do Espírito e do Filho, porque o Filho é a palavra. O Filho é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. O Filho é a palavra rema de Deus. Por isso que está escrito que por meio dele, por meio do Filho, tudo que foi feito se fez. Quando a vontade do Pai junta-se com a palavra que é o Filho e junta-se com a ação do Espírito, o que está no coração do Pai no céu começa a existir na terra. Você lembra quando fez o homem? Foi diferente, não foi pelo poder da palavra. Houve uma ação dos três. Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu falei ontem, tenha domínio sobre tudo. Façamos, é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, unânimes num só propósito. Você lembra da Torre de Babel? O homem querendo chegar ao céu pelas suas próprias mãos. Independente de Deus, Deus acabou com a bagunça. Sabe o que está escrito na Bíblia? Desçamos e confundamos a linguagem. Os três. Para ver uma interferência do céu na terra, os três sempre estão juntos. Eu disse que a vontade do Filho não era morrer numa cruz, não era levar o meu pecado. Ele chega a admitir que o Pai podia escolher outra maneira. Se possível, Pai, faça de outro jeito. Mas o Pai falou: não, você vai perder a forma de Deus. Você vai se tornar figura humana. E como homem, você vai pagar a conta do homem. Porque é o homem que pecou e é o homem que tem que morrer. Entretanto, se eu mato o homem fica morto. Mas você, meu filho, vai ressuscitar. Porque em você há dualidade. Você é homem, mas você é Deus também. E você vai ter que nascer de barriga de mulher. Porque é o único meio legal
de um espírito vir para a terra é pelo ventre de uma mulher. Como é que foi? Para essa vontade do Pai, que não era a vontade do Filho, ser executada. Um anjo chegou para uma virgem, desposada de José, da casa de Davi, e falou para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. E Maria responde: cumpra-se em mim a palavra. A vontade do Pai precisou da ação do Espírito. E precisou da aceitação da palavra por Maria. E a palavra é o Filho. A palavra é o Verbo. Que veio e habitou entre nós. Quando juntou a vontade do Pai, a ação do Espírito e a recepção da palavra, o céu desceu e veio para a barriga dela. Deixa o céu descer. É assim que o céu desce, igreja. É a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.